Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Felipe Chiarelli e esse é mais um episódio do Groselhada Podcast. Hoje, né, como sempre, né, a nossa maravilhosa banca aqui presente, Alexandre Cauê, Pedro Bezerra e Eliésio Lima. Opa. Todos presentes aí para a gente trocar uma ideia, falar um pouco aí da nossa década preferida, né, da nossa década favorita. Qual foi, né, a década que a gente viveu, ou então que a gente tem memória, que foi a favorita da nossa breve vida, né, até agora. Então vamos bater um papo sobre isso já, logo depois da vinheta. De volta aí, gente, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, antes de tudo. Quem é o cara que costuma me responder isso é o nosso grande Pedro. Pedro, nós temos redes sociais, cara? Cara, sim, cara. Estamos na internet, cara. Ah, beleza. Beleza. Então fala aí, como é que o pessoal pode entrar em contato com a gente? Olha, no Twitter, as pessoas podem encontrar a gente através do @groselhada podcast, não é isso? O Twitter é Groselhada Cast. Ou então, é a mesma coisa, gente. É só... é do lado, do lado, tá ligado? E através do Instagram também, né não, Eliésio? Qual é o nosso arroba do nosso Instagram, Eliésio? Olha só, aqui quem sabe faz ao vivo, ele tá com o microfone trancado e falando. É porque não tem mais um podcast. Ô louco, bicho, essa fera aí. Isso aí, cara. Quem sabe faz ao vivo, cara. Nosso Twitter é o Groselhada Podcast, né, cara? É o Twitter não, cara, é o Instagram. Não, Instagram não sei. Instagram não sei. O Instagram é o @groselhada podcast. Exatamente. Ah, então é a mesma coisa do Twitter, então, né? Não, Não, o cara, Twitter o Twitter é @groselhada cast. O Eliésio tá bêbado, cara. Mas o que é Twitter mesmo, gente? Desculpe. Twitter é a Cracolândia da internet. Isso é o Twitter. De lá é terra de ninguém. É terra de ninguém, cara. Só dá gente Caros estranha. ouvintes, eu queria dizer que eu não sei. Eu sou um cara branco. Tá certo. O e-mail, pelo menos, você sabe. O e-mail você sabe. Ele é um cara rústico, do campo, tá ligado? Calo na mão, essas coisas. Então, Colono. Socialista, né? Então o e-mail, pelo menos, você sabe, né? O invasor de terreno alheio. Eu mandei um e-mail pra vocês, só que eu salvei no meu e-mail. E é groselhadapodcast@gmail.com. Muito bem, palmas para esse rapaz aí. Muito bom. Você vê que eu sou um Eliésio cara deixou, retrô. neste momento, deixou de ser um molestador de ovelhas. Não, detalhe, eu queria mostrar pra vocês que eu sou um cara consumidor de e-mail. É a única rede que não vai morrer. Escreva o que eu tô falando. Com certeza. Exatamente. Eu fiquei triste quando o fax parou de funcionar, cara. Deus me livre. Então, gente, então aí, essas são as formas que vocês podem entrar em contato com a gente. Twitter, Instagram e por e-mail também. Fala com a gente, manda uma mensagem. Se quiser fazer algum tipo de contato aí profissional, de repente quiser fazer um merchan, quiser fazer um patrocínio pra gente, né, o Dona Guaracamp? Se quiser, né? Tamo aí. Isso aí. Tamo aí. Hoje eu fui lá fui no mercadinho aqui perto de casa e comprei uma groselha do Guaracamp. Tá uma delícia. É bom? Delícia, meu amigo. Delícia. Gosto muito. Muito bom. Geladinha. Tomei quase meio litro aqui de tava jantando. Pô, uma delícia, cara. Maravilhoso. Nesse calorzão não tem coisa melhor. E, cara, e groselha, né, cara? A tia Beth não veio me visitar, não, cara. Eu não vejo a tia Beth há muito tempo. Ah, é? Saúde que interessa, o resto não tem pressa. E aí, Pô, já que estamos fazendo tantas referências assim, né, a década de 90, vamos começar logo, né? Pra mim, né, já que eu tô falando das décadas favoritas, cara, eu sou um cara dividido. Eu gosto muito da década de 80, eu nasci em 82, então cheguei a viver o finalzinho da década de 80. E década de 90 também é uma outra década que eu acho assim, maravilhosa, que eu tenho ótimas memórias. No entanto, assim, como eu estava até falando antes com vocês, eu consumo muita coisa da década de 80. Assim, eu sou muito fã de filme, de série,
de música, principalmente da década de 80, e isso é uma das coisas que me fazem, tipo, mais nostálgico, assim, de considerar a década de 80 como a minha década preferida, apesar de não ter vivido ela de forma plena, né? Como foi a década de 90, 2000 e por aí vai. Vocês aqui. Engraçado que a década de 80 parece que foi há 20 anos atrás, né, cara? Mas não, já faz 40 anos, né, cara? Já faz 40 anos, cara. Já faz 40 anos. Cara. Eu acho que é uma das melhores décadas, assim, pelas referências que eu tenho. Bom, agora eu já tomando espaço aqui, comecei a falar, né, cara? Então eu já puxei pra mim essa responsabilidade aqui de falar com Vai cara, segue em frente. Eu nasci na década de 90, né, cara? Uhum. E eu vivi alguma coisa, né? Eu lembro, tipo, por exemplo, das Spice Girls, da MTV, tá ligado? Eu lembro de bastante coisa. Mas a década que eu vivi mesmo, em pleno exercício, tipo, sentindo todos os sabores dela, foi a década de 2000, né, cara? Pô, já tive tênis de algodão doce, da Riff, já fui emo, tá ligado? Já fiz tudo que a década de 2000 proporcionou, cara. Porra, é muito bom. Cara, é muito bom a década de 2000 pra mim, porque, pô, foi minha adolescência, né, cara? E eu tinha várias coisas, né? Eu descobri a música como se eu fosse um compositor, né? Mas consumi muito música, principalmente nos anos 2000, anos 90 também. Foi quando a música tocou em você, né? Quando você foi tocado pelos acordes das músicas preferidas, né? Exatamente, cara. E, pô, primeiro primeira porrada, né? Não, isso aí foi só com os 23 anos. Ah, tá. Primeiro porre, tá ligado? Entendi. Porra, Mas isso aí é década. Pode falar, cara. Pode falar. Não, mas aí tu falou, cara, do negócio da música, né? Da música que tu tocou e tal. E da tua vivência como emo, né? Eu não te vejo como emo de cabelinho escorrido, cara. Deve ser uma cena maravilhosa. É porque hoje eu não tenho mais cabelo, né, cara? Já não tenho mais quase cabelo hoje. Mas eu não fui tradicionalzão, não, de porra, franjinha cobrindo o olho e tal. Mas, cara, eu só chorava no escuro, né? Mas isso eu faço até hoje, né? Ah, entendi. Me tranco no banheiro, tá ligado? Tipo aquela música do Raul Seixas, tá ligado? Meu amigo Pedro, que se tranca no banheiro e chora. Cara, Pedro tem cara de que gostava do Green Day. Eu gostava, eu gosto ainda, cara. Tá. Cara, eu gostava muito de uma banda, eu lembro com muito orgulho, cara, que eu gostava de Panic! At the Disco. Não sei se vocês pegaram essa época aí. Eu ouvi falar. É o Rock in Rio, né? Ah, vi no Rock in não, Rio. cara. Vieram, cara. Não, virão, né? Vão vir nesse próximo aí. Panic! At the Disco, vão vir? sério? Eles já vieram já, mas vão vir de novo? Eu creio que vocês virão. Eu vi no line-up aí. Eu gosto também, eu acho legal. Já tentei ouvir, aquela música Falava o triste, preconceito, cara, né? Mas eu gostava dessa também. Eu também gostava, cara. Tinha aquela música sinistra, a Wits Not Treasures, eu acho. Pô, maneira, cara. Muito bom. A mulher que andava comigo, tipo, metalheiro, caralho, não sei o quê, para de ser viado, essas paradas assim, né? Mas, não, cara, isso aí eu escutava escondido, não vou mentir que a galera. Não, tô falando sincero. A galera não falava que eu ouvia isso, não, entendeu? A galera falava que eu via, tipo, Cannibal Corpse, né? Mas não, eu ouvia. Casa... Eu via Cannibal Corpse, mas quando eu tava de bobeira vendo a MTV, eu não deixava pular, entendeu? Eu ficava vendo e tal. Eu cheguei... Ele via aquele clipe lá do casamento lá com o cara, que o vocal usava aquela cartolinha ridícula. Nossa, cara. Pô, maneiro demais, cara. Maneiro, também acho. Cara, mega produção, cara. É uma mega vergonha produção. alheia, cara. Aquele clipe é muito vergonha alheia, cara. Acho legal, eu gosto. Não, meio que rolava isso comigo também. Tipo, o pessoal ouvia, tipo, Blind Guardian e em casa ouvia My Chemical Romance, tá ligado? Isso é normal. Chemical Romance eu não... Cara, olha só. Exercício nos anos 2000. Cara, assim, se a gente for fazer uma transposição de década, eu não posso falar muita coisa, porque, pô, eu sou um cara que eu curto ouvir a Iron, eu curto ouvir Slayer e tal, mas eu também escutava o... Chicago, né, cara? Não, Chicago é tranquilo, pô. Chicago é maneiro. Agora, se fazer uma comparação entre banda de metal e, por exemplo, My Chemical Romance e essa outra aí, da cartolinha. Qual é o que tu falou? Eu esqueci o... Panic! At the Disco. Panic! At the Disco, pô, eu ouvia Culture Club, cara. Eu ouvia Boy George. E aí? Pô, é uma comparação. George é clássico, né, cara? É um clássico. Né? Boy George é clássico. Culture Club é clássico. Você não tem como chegar e falar que, pô, os caras são... Por exemplo, o comentário, o cara é viado. Pô, ninguém disse o cara é viado, cara. O cara faz uma música boa pra caramba, irmão.
Cara, o som que o cara faz é um som muito bom. Eu não sei se eu acho que eu posso estar equivocado, mas, por exemplo, na década de 80, 90, eu acho que era. Tem muito, não só na música, mas como outras paradas também, tipo filme, década de 80, filme era muito bom, década de 90 também, já trazia era uma coisa mais característica. Eu não vejo isso na década de 2000, sabe? Eu não vejo grandes produções que tipo, que emplacaram tanto assim, entendeu? Eu sou obrigado a discordar. Eu também pensava assim, era muito... Cara, sempre discordando, né? Tá certo. É porque eu tô... Aproveita você logo sua década logo, cara, já que você me interrompeu, vai logo. Então, eu tô fazendo um levantamento dos filmes que eu vi e que meio que... Eu vou levantar uns filmes aqui que eu acho que vai, de repente, dar uma estourada no teu mindset aí. Eu também tinha essa visão de que os filmes da década de 80 eram o que eu achava demais, assim, foda, assim, mas, cara, na verdade, eu revendo, eu vejo muita limitação. Aí você vê, limitação tecnológica e tal. Só que hoje em dia eu cruzo com limitação de roteiro também, sabe? Era tudo muito batido, era tudo muito fórmula. Só que, assim, ainda é muito bom rever. Tem coisa que, cara, sei lá, ver um Schwarzenegger, Terminator, Running Man, que eu acho sensacional. É um filme muito ruim, muito mal feito. Mal feito não. Ele não tinha muito recurso, mas é um filme com uma história boa, né? Running Man, não sei se vocês já viram, né? É da década de 80, que ele é o sobrevivente aqui no Brasil. É um filme da década de 80. Então, assim, se você for parar pra ver, só que o que eu queria dizer é que 2000, quando eu digo 99, 2000, tem filme que estourou, assim, a cabeça, assim, tá ligado? Exatamente. Claro que tem esse Clube da Luta. Aquele do Shyamalan, que é o Corpo Fechado. Sexto Sentido. Corpo Fechado, é tudo do começo dos anos 2000. Sim. E que mudou muito, assim, estourava a cabeça da gente assistir o filme. Sei lá, Matrix, né, cara? Matrix é de 99. É a virada do século. Exato. Então, assim, eu acho que... Por isso que eu tava pensando que quando vocês vieram com essa ideia de tema da década, de falar qual é a sua década favorita, quando eu fui levantar filme, eu falei assim, cara, eu gosto muito mais desses filmes aqui, sabe? São filmes que, quando eu assisti, eu falei, caraca, eu já ia ao cinema também. Acho que deve ser por isso também. Que muitos, a maioria eu vi no cinema já, aí eu achava do caramba, assim, sabe? Foda, assim. Agora quer ver, ó, fazer uma breve comparação aqui para depois deixar o Cauê falar. A questão da comparação dos filmes, eu vejo assim, você teve uma evolução muito grande entre os filmes da década de 80 e filmes da década de 90, principalmente no que tipo, for colocar como aqueles filmes blockbuster, né? Os filmes de grande massa. Por exemplo, vamos pegar um filme da década de 80 que, é um filme bem estruturado, mas não foi um filme assim de grande massa para ver. Entendeu? Por exemplo, os filmes para adolescentes daquela época. Você vê, por exemplo, Conta Comigo, Curtindo a Vida Doidado, os Goonies, são filmes assim que não são blockbusters, né? Talvez os Goonies possa ser porque, né, tinha um apelo mais infantil assim. Normalmente esses filmes eles costumavam sair mais na num período de férias, né? Mas esses dois filmes, né, que são mais para adolescente, assim, não eram filmes com super produções e tal, mas tinha uma história e tinha um roteiro muito legal. Aí quando você vai, por exemplo, para a década de 90, principalmente no final da década de 90, você começa a ter filmes, né, que tem muito mais orçamento para poder fazer um mega de um filme, e também você vê também uma evolução na parte de roteiro. Um belo exemplo disso é o filme de 95, que é o Jurassic Park. Você vê um filme que, investiu... Não, 93. Milhões, não é 95, não? 93. Ou seja, né, que você tá falando, né? O primeiro, 93. É meiuca do década de 90. Então você vê, é um filme que, cara, tipo, leva uma multidão pro cinema, e olha que você não tinha ainda internet para poder ter essa difusão de informação, era tudo do boca a boca, e tudo comercial de TV e rádio. E, cara, foi um filme que trouxe, né, uma evolução gigantesca na parte tanto de história, que é uma história muito bem elaborada,
bem amarrada, e também a parte toda de construção do filme, né? Pô, o filme é um evento, né, cara? O lançamento do Jurassic Park foi um evento, e daí foi pra frente, né? Você só vê os grandes filmes evoluindo, né? E lembrando essa tocada de filmes, esses grandes clássicos que eu venho agora pela cabeça, aqui puxando pela cabeça, é uma trilogia de Volta para o Futuro, que ele é sensacional, um filme bem construído, e ele funciona no 1, funciona no 2, funciona no 3, e tá bom, essa trilogia já deu, assim, já marcou uma geração inteira, e ele continua. Toda vez que você bota para ver um filme, você dá vontade de você ver o segundo, e dá vontade de ver o terceiro, enfim, são esses filmes que marcaram essa década que faz com que a gente olhe para os filmes atuais e fique assim, poxa, tá faltando alguma coisa. Quem é que lembra daquelas comédias da década de 80, do tipo, porra, a polícia vem aí, aperta o cinto que o piloto sumiu, Pantera Cor-de-Rosa. Oi? Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa. Sabe quem que é Pantera Cor-de-Rosa? 70, Não, esse é um antigão de 70, mas fizeram uma refilmagem agora, parece que nos anos 2000. Isso também. Que foi bem mais ou menos, né? Foi bem ruim, aliás. Então, eu vejo assim, são filmes antigos, filmes engraçados, com piadas, assim, bem água com açúcar, mas que fazem a gente rir, não é verdade? Água com açúcar, aspas, né, cara? Você pega algumas piadas do Corra que a polícia vem aí, tem umas piadas bem maliciosas ali, né? Veja bem, tem umas piadas engraçadíssimas, mas também tem umas que são até, fogem até do politicamente correto. Eles também fazem muita alusão a racismo, avião, né? Isso tem essas paradinhas na década de 80 e 90, cara. Você não tinha o politicamente correto. Não existia o politicamente correto. A zoação era aberta. Pô, o exemplo que você deu aí do aperto do cinto que o piloto subiu, lembra daquela cena em que tem dois negros conversando só com aquele tipo de dialeto de gírias. De gíria de gueto. E aparece embaixo a legenda. Exatamente. Porque, tipo assim, a gente não tá entendendo porra nenhuma que eles estão falando, mas eles estão se tocando. Enfim, eles estão se comunicando, mas a gente... Agora, se faz uma porra dessa aí, hoje em dia, já é um motivo de um cancelamento. Pô, com certeza. A Vida de Brian, né? Você citou aí o... Porra, a Vida de Brian é do cacete, Monty Python, a Vida de Brian, caro ouvinte, se você que tiver curiosidade, já que a gente também tá falando de filme, tem na Netflix. Eu tenho uma curiosidade bem bacana desse filme. Esse filme, quando os caras bateram nas portas com o roteiro e tudo, eles foram cancelados na época, na Inglaterra, né? Eles não conseguiram apoio. Sabe quem foi o cara que endossou e deu a grana para eles irem para frente e tocarem o projeto? Foi o Beatle, o George Harrison. O George Harrison. George Harrison que puxou, bancou a Vida de Brian, mesmo já com toda aquela confusão que teve na Inglaterra, porque é um filme que conta o paralelo de Jesus, né? O cara que... Exatamente. É bom pra caralho. É muito engraçado. Ele dá uma zoada na história da é história pesado. bíblica, né? Tem coisa que é pesada. Cara, eu vou dizer nem que é pesada, cara, que o humor do Monty Python, o humor britânico é um humor maravilhoso, cara. A proposta dele é fazer pastelão. Sim, a proposta do filme, de todas as séries, de todos os filmes que o Monty Python faz, é aquele filme pastelão, são aquelas piadas, porra, que você ri de tão idiota que é a piada, você acaba rindo, e é isso mesmo. Eu acho que até é inteligente, cara. Pô, assim, até foge um pouco do seu pastelão. Tem a parte que eles estão zoando lá, tem dois grupos na Judéia, tá ligado? Aí de, não, vamos expulsar os romanos. Aí, não, mas os romanos deram, tipo, saneamento básico pra gente. Cara, é muito bom isso, cara. A parada é genial, cara. Geniais, fizeram e aí você pega uma sociedade, né, uma sociedade extremamente conservadora que é a inglesa, né? Eles não iam deixar um filme desse passar pra frente, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. Aí eles bateram de porta em porta, já existia o seriado deles lá, só que eles não conseguiram apoio. Monty Python, Flying Circus, muito bom, cara. Eu gosto muito eu concordo com o Cauê da liberdade que tem a década de 80 de falar das coisas, né?
Pô, é verdade. Porque as pessoas falavam, sacaneavam, botavam uma piada, a gente ria e já atropelava numa outra piada. A gente não tinha tempo para analisar e dizer assim, esta piada está muito pesada, pode ofender o fulaninho, pode ofender um certo grupo de indivíduos. Não, aquilo ali é um filme que foi feito para a gente rir. Ponto, acabou o assunto, e passa para próximo. Foi feito para zoar e pronto. E quem tá ali... Exatamente. Por exemplo, voltando a esse exemplo do Aberto e o Piloto Sumiu. Não, Aberto e o Piloto Sumiu. A piada lá do dialeto, né, dos dois negros falando, quem faz são dois negros, entendeu? Não é tipo, porque fizeram blackface para poder simular dois negros conversando. Não, são dois atores negros fazendo ali, fazendo aquela trocação de ideia com dialeto de rua, entendeu? E aí ainda tem engraçado que vem depois uma mulher falando que conhece o dialeto de rua, aí começa a traduzir, começa a trocar uma ideia com eles também no mesmo dialeto. Cara, esse filme, cara ouvinte, se você nunca viu, aperte um cinto de Piloto Sumiu, veja porque você vai rir das idiotices das piadas. Cara, tem uma que eu não consigo esquecer, que o cara tá nervoso, né, tá pingando de suor na testa e tá nervoso porque tá voando no avião, aquela coisa toda, aí chega uma senhorinha que tá do lado e pergunta assim, se você está nervoso? Aí ele fala assim, sim, estou. Aí ela fala assim, é a primeira vez? Aí ele diz assim, não, já fiquei nervoso outras vezes. Porra, é uma piada idiota, mas é engraçada, porra. Cara, esse filme é todo maravilhoso, cara. Ouvinte, se você ainda não viu, veja. Acho que tem na Netflix, se não tiver na Netflix... Não, tem na Amazon Prime. Amazon Prime? Então tem na Amazon Prime. Se não tiver, com certeza você vai achar no YouTube. Isso aí é batata. Tu acha lá o filme também aquelas outras séries também aquele da Corra que a Polícia Vem Aí. Também é sensacional. Todos os três são maravilhosos. Leslie Nielsen, né? Leslie Nielsen. Só de tu olhar pra cara dele, tu já dá risada, né? Cara, eu lembrando, já rio, cara. Tu dá risada. Só de olhar pra cara dele, ele fazendo aquelas caretas, tu já dá risada, cara. Muito cara, uma pergunta eu vou fazer pra vocês. E hoje, o que vocês acham da década de... A gente acabou de sair da década de 2010 e da de 2020. O que vocês acham de hoje? Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, cara. Eu acho que, por exemplo, a gente lembra dessas coisas com carinho, porque era a nossa juventude. Por exemplo, na minha juventude, da década de 2000, eu posso falar de um monte de banda lá daquela época, como eu já falei, né? My Chemical Romance, Panic! At the Disco, aí você pode falar de Slipknot, System, Linkin Park, brasileiro você pode falar de Pitty, CPM 22, muita coisa e você lembra com carinho daquilo. Sim. Só que será que hoje não deve ter coisas assim também, só que a gente por estar mais velho, não tá vivendo essa vibe de ouvir música e tal, será que isso também não conta muito? Eu fico pensando nessas coisas, entendeu? É meio que uma memória afetiva. Por exemplo, apesar de eu trazer referências lá de Monty Python, como o Cauê trouxe, e eu quero dizer que eu consumo isso, mas eu não sou aquele cara preso a uma década, eu pelo contrário. Como eu gosto de música, eu gosto de filme, eu gosto de cultura pop, eu quero saber o que tá rolando hoje. Assim, eu vou ser sincero, eu vejo muita gente da minha idade, isso me gerou uma reflexão na conversa com um amigo meu, que ele tem o Querelli conhece, né, o Nada Pra Fazer, né, e eu troco ideia. Aí a gente tava conversando sobre isso, exatamente, lá na casa dele, que teve um churrasquinho lá, a gente tava conversando sobre isso, e ele falou que ele mostrando lá o Spotify dele, ele falou assim, cara, eu só ouço coisa antiga. Eu falei, não, eu ouço coisa nova também. Ele, mas não tem coisa nova boa? Eu falei, claro que tem, pô. Aí eu tava falando de música, óbvio, né? Então, assim, nacional, cara, tem muita coisa boa. Tem o Terno, tem Bulgaris. Isso é tudo banda nacional, tá? E, assim, tem indie rock pra caraca, que eu ouço muito em inglês. Que ainda, porra, se você for parar pra ouvir uma playlist, tu vai ouvir, sei lá, 20 bandas legais, sabe? Que tu vai abrir o olho assim, pô, isso é bom, é um som legal, assim, eu consumo. Filme, eu acho que tem muita coisa boa. Eu penso que o que está acontecendo é o seguinte, parece que tem uma espécie de... Essa é a minha visão. Eu vejo que tem uma espécie de, como é que eu posso dizer, apagão de criatividade. Eu acho que toda a época tem. Você resumiu otimamente bem. É um apagão mesmo. Existe esse apagão. Só que no meio disso, você tem que saber peneirar. E eu acho que quando você peneira, vai aparecer sempre uma joinha ali no meio da parada, entendeu? Então, um filme assim...
Então, filme dos anos 2000 eu tiro muito pelo stream. Cara, eu indiquei um filme pro Querelles, foi ano passado. Não foi, Querelles? Aquele A Vastidão da Noite. Sim, sim. A Vastidão da Noite. É um filme genial. Cara. Eu acho que até indico, se você não viu o Cauê, que é muito bom, porque ele é um filme que ele remete a uma década de 50, uma década que a gente era do rádio. Qual é o nome do filme? A Vastidão da Noite. A Vastidão da Noite. Ok, vou marcar aqui pra ver. Então, assim, tem coisas, o que eu quero dizer é que eu não sou um cara saudosista, eu sou um cara antenado. Eu paro pra ver Thunderbird, que só fala de coisa do passado. Eu assisto muito o canal de YouTube que eu tô falando. É o Casa Gastão, que é do Gastão Moreira, que era da MTV, que é um cara que eu cresci vendo. Peguei o finalzinho, porque eu sou de 82, tinha 10 anos, ele tinha um programa Fúria Metal, eu lembro de ver aquilo, mas não consumi diretamente, mas aquilo ali explodiu minha cabeça, sabe? Com 12 anos, 10 anos. Então, assim, eu cresci vendo esses caras, eles falam muito do passado, mas eles puxam umas coisas de vez em quando. Ouve essa parada aí, ó. Olha essa banda aí, ó, do Texas, que tá rolando aí e tal. Então, assim, se tiver boa vontade, eu acho que tem coisa boa. Tem sim. Eu imagino que tem, mas se você for pegar cenário Brasil, por exemplo, como o Elias falou da questão do filme, né? Se você peneirar, você encontra uma pérola. A mesma coisa acontece com as bandas brasileiras, cara. Se você der uma peneirada, você encontra coisa boa, entendeu? Mas hoje, você não tem criatividade. Quer ver? Pegando a década de 2000. Tinha algumas bandas da década de 2000 que eu curto ainda hoje no cenário brasileiro. Por exemplo, Los Hermanos é uma banda que eu gosto pra caramba. Né? Você tem... né? Pô, muito bom. Você tem... quer ver? Uma das bandas assim que acabou surgindo... Não sei como é que tá hoje, mas pô, fazia um sonzinho bacana, que é aquele Móveis Coloniais de Acaju. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Maneira. Dele, tá? Já foi, né? Eles faziam muito show no circo, no Circo Voador. O Teatro Mágico, Cordel do Fogo Encantado. Tem umas bandas assim que você escuta, tipo, tem um som meio fora da caixa, mas é uma coisa boa, entendeu? São umas bandas assim que vale a pena ouvir. Muito diferente do lugar comum que você vê aparecendo, tipo, a cada 2 anos você vê uma banda nova aparecendo e que a cada 2 anos depois já some de novo, entendeu? A década de 80 ela só favoreceu pra gente e nos deu, né? Foi o auge do rock nacional. Você vê que existem bandas hoje que o pessoal ouve, que elas nasceram na década de 80, Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso. Cara, naquela época, na década de 80, era comum você ligar a televisão no Chacrinha e ver Paralama do Sucesso tocando na coisa do Chacrinha. Pode crer. O Bozo, você vê o Bozo tocando Titãs. Sim, Bozo. cara. Você percebe? Né? Então, show da Xuxa, Maravilha. Show da Xuxa, exatamente. Então, esses eventos aconteceram assim e propagaram essas bandas para que elas perdurassem durante essas décadas. Então, hoje em dia, essa rapaziada que escuta Titãs, eles ficam perguntando de onde veio essa banda. Essa banda lá é de 1980, ela nasceu lá em 81, ou até mais velho ainda. É mais velho ainda, então, Blitz, enfim, todas essas bandas da década de 80, elas existem até hoje graças a esse movimento que aconteceu na década de 80 de propagação dessas bandas nacionais. E foi sensacional, porque estão até hoje. Você pode procurar bem que você vai ver aí a galera ouvindo direto. Essas bandas da década de 80, elas nasceram junto com o Circo Voador, eu acho, inclusive. Essas bandas nacionais, pelo menos da década de 80, hoje elas já são consideradas clássicas, né? São o rock clássico. Exato, são clássicos. Só que você pega aquele eixo, né? O eixo é Rio, São Paulo e Brasília, né? As bandas que nasceram dentro desse eixo aí, que, pô, Legião Urbana e Capital Inicial vieram de lá, né? Vieram de Brasília, né? Do Aborto Elétrico, não é isso? É isso aí, é a banda do Renato Russo, né? A primeira banda dele, Aborto Elétrico. Isso. Cara, mas olha só, tu falou de móveis, tu falou de Los Hermanos, tu falou de, sei lá, outras bandas, só que tu era jovem quando você conhecia. Será que a galera que tem nossa idade hoje, naquela época, conhecia essas bandas? Eu quero dizer o seguinte, será que a gente, por ser jovem e tá dentro de uma, entre aspas, 5.000 aspas, cena, né, da música, que a gente ia pra esses showzinhos, que na década de 2000 tinha muito, Lona Cultural tocando Strike, tocando Ratos...
Elan, exatamente, eu lembro. Lá em Jacarepaguá, não é isso? Em Era Pechincha, na Taquara. na Taquara, isso. E será Rolava que domingo, aos domingos, né? eu tô ligado, eu fui lá umas 2 vezes, porque Taquara pra mim já era muito Era mais longe, né? entendeu? Era longe pra mim, morava na ilha. E, cara, será que isso a gente não conhecia porque a gente era jovem? Eu fico pensando nisso, entendeu? E sobre o que o Delegado estava falando de peneirar, cara, realmente, cara, acho que hoje, se você tem que procurar muito, você tem que ter muito tempo. Por isso que eu acho que o jovem, às vezes, está mais propenso, eu ia falar propúcio, né? Propenso. Prepúcio não, cara, não, prepúcio não. Na hora do podcast tem que parar de pensar nessas coisas. Desculpa, erro não. Por isso que eu acho que o jovem tá mais propenso a encontrar coisas que ele tem mais tempo. Eu não sei, é uma teoria maluca na minha cabeça. Ó, por exemplo, tem um filme, cara, de 2016, filme tipo baixa renda legal, acho que até filme B. Não sei se você já ouviu falar, que é Terrify, Aterrorizante. Um filme de 2016, americano, que custou $35 mil, tá ligado? Cara, o filme, tu vê que ele é baixo orçamento, ele tem aquela filmagem, não é aquela câmera sinistra, 4K e tal, mas o filme tem um roteiro interessante, sabe? Tem uma composição bonita de filmagem. E, cara, essas coisas, eu só fui encontrar isso porque um amigo meu me indicou, pô, tu não gosta desses filmes B e o caralho? Então, tem esse filme aqui maneiro. Aí ele, cara, tem filme bom acontecendo, só que tem que peneirar e tal. Aí eu fico me perguntando isso, será que não tem coisa boa hoje acontecendo? A gente não vê porque a gente não tem tempo, a gente fala foda-se e a gente só quer ouvir as coisas antigas mesmo, entendeu? Cara, mas Bizarro, né? eu faço a seguinte análise. Na nossa época, principalmente década de 80 e 90, o que chegava pra gente, a gente não pesquisava nada. A gente ouvia no rádio, ouvia, por exemplo, na TV, num desses shows de calouros aí, o show de, por exemplo, o Chacrinha, né? Chacrinha era um Faustão da época, né? Pra quem não conhece. Então, assim, tinha o Chacrinha, tinha o Bolinha. É isso? Bolinha, exatamente. Era a galera, era o. Vamos botar, era o. O bonde do diminutivo, né, cara? Chacrinha, bolinha. O Borghetinho, não, o Borghetti não. A Borghetti é outro esquema. Que também, pô, uma bela de uma pérola da década de 90. Mas assim, o que a gente consumia muito, né, nessa época, a gente já recebia via TV e via rádio. Né? Pesquisar, por exemplo, ir para uma galeria para pesquisar disco, para pesquisar material, assim, não era para todo mundo. Então, assim, muitos de nós, assim, tipo, nós quatro, né, nós tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente tem de memória afetiva, tanto na área musical quanto na área de TV e cinema, a gente consumiu aquilo que nos foi entregue. Tipo assim, ó, tomem isso, pá, tá aqui para você. Tanto que esses filmes que nós citamos, as bandas que nós falamos aqui, nós escutamos pela grande mídia, né? Vamos botar assim, né? Não, eu sempre mas, tive... Assim, não, mas existem eu as ia pra alternativo também, Não, eu também ia. Acho que todo mundo aqui sempre procurou uma coisa alternativa. Né? Mas assim, a maioria a gente pegava pelas informações que chegavam da grande mídia pra gente, né? Das TVs e das rádios. Agora, hoje, se você pegar por exemplo, a galera que nasceu de 2000 pra cá, a galera que nasceu em 2000, tá, que viveu a década de 2010 e agora tá vivendo a década de 2020, já nasceu, porra, com internet na mão. Então, pô, já nasceu conectado, irmão. Já nasceu conectado. Então, assim, é muito mais fácil você pesquisar qualquer tipo de material. E ainda mais agora, né, com o advento do streaming, que tem uns 10 anos que você tem aí streaming rolando solto, você escuta o que você quiser, a hora que você quiser, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil para a juventude que vive hoje, não só a juventude, mas qualquer um, você consumir qualquer tipo de material a qualquer hora e você fazer a pesquisa e achar o que você quiser. Ou o que você também não quiser também, né? Foi nessa década de 2000, até um pouco antes, que eu consegui, através da própria internet, buscar aquelas músicas que eu ouvia na década de 80. Porque o que acontece? Eu trabalhava como DJ na época, na década de 80, eu era bem novo, devia ter meus 15, 16 anos, e eu era ajudante numa equipe de som que tocava lá em Magé, em Mauá, na praia de Mauá. Então, eu fiz amizade com a rapaziada lá e eles começaram a me ensinar, discotecar, aquela coisa toda, mas eu não, como eu era muito novo,
eu não tinha ainda interesse em saber quais eram as músicas que estavam tocando. Eu só conhecia de ouvi-las. Eu via tanto que acabava que eu quero aquela música assim, assim, assim. Eu não sabia o nome das músicas. Então eu só vim saber o nome dessas músicas e tê-las efetivamente, fazendo download, através da internet. Porque antes disso eu só ficava na saudade. Ou então gravava em cassete, quando tocava na antiga Rádio Tropical, tinha um programa, que era até o do DJ Rafael, que ele tocava lá, era o Tropical Disco Funk. Aí botava lá as músicas lá e eu saía gravando no cassete e depois ficava tentando ver o nome da música, pegava num papel, enfim. Eu só consegui realmente tê-las, essas músicas todas de novo, na década de 2000, com o advento da internet. Isso eu não consegui. Você lembra que tinha um programa de rádio que eles até davam uma quebrada de galho, né, pra gente, que eles criavam programas específicos para você poder gravar aquela música na sua fita cassete. Era no programa da Rádio Cidade com o DJ Memê. Ele tinha um horário lá chamado Hora da Gravação, que ele não tocava vinheta. Ele fazia a música toda, do início ao fim, sem vinheta, pra rapaziada poder gravar no cassete. Era muito maneiro, era geralmente sábado, tipo assim, depois das 10 horas ou 11 horas, alguma coisa assim, que ele dava hora da gravação. Era um horário bem zoado, né? Era um horário bem tarde, que aí não tinha patrocinador, não tinha porra nenhuma, ele podia pegar e tocar lá. Eu não sei se foi o Memê, mas acho que foi sim. O DJ Memê, ele fazia uma parada dessa na Rádio Cidade. Ele tocava umas músicas lá e botava sem vinheta pra rapaziada poder dar aquela gravada no tape deck. Pegando um gancho do que o Chiarelli falou sobre peneirar e ter acesso, né? Eu acho que muita coisa que a gente vive hoje, por exemplo, da década favorita, por isso que eu elenco assim, os anos 2000, não só pelo fato de eu ter vivido, porque eu já estava adquirindo minha independência financeira com 16 para 18 anos, de primeiros trabalhos, estágio aqui e ali, começar a se virar e sair, começar a ter uma vida social ativa, né, fora da minha casa. O que eu achava fantástico assim, que tipo assim, tinha várias coisas assim, o que eu sempre gostei era da forma de buscar as coisas. E é que o Pedro, não sei se foi o Pedro que ele estava falando que parece que o Pedro estava comentando que o jovem não tem, ou tem muito acesso, ou não tem tempo, ou não sabe peneirar. Então a gente dava valor a isso. Por exemplo, filme. Como que eu fazia para ver filmes cultos, assim, lado B? Eu ia pro CCBB, cara. Lá no CCBB tinha a videoteca. Então respondendo a tua pergunta, o jovem de hoje não sabe pesquisar. Não, ele tem todas eu as acho que pesquisar todo mundo sabe. Só que tem muita demanda. Eu acho que tá tudo entregue já, né? A gente tá conectado. A gente tá aqui gravando um podcast aqui numa ferramenta online que a gente pode acessar links e pegar referência na hora que a gente quiser. Só que assim, o que eu tô querendo dizer é que pra gente, que é um pouco mais velha guarda, a gente tinha que buscar. Por exemplo, o que o Chiarelli falou, eu concordo. Ou a gente via o que passava na TV, no Faustão, que era só década de 90 pra mim, foi um inferno, cara, porque eu comecei a gostar de Sepultura, eu comecei a gostar de Sepultura, já gostava de a grunjarada, Nirvana estourando, cara. Porra, você ligava na TV, você só via como é que chama? Ai, 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 é o amor, essas porra assim. E pagode. Tocava direto. Catinguelê. O Tchan, essas porra. Você tem noção? Cara, na moral. Tava bombando, cara. Metal brasileiro tava na crista. Porra, Sepultura fazendo altos shows lá fora. Maluco, grandes festivais. Porra, o Kurt morreu e a gente vendo. Assim, a maioria das pessoas do Catinguelê. O Tchan. Um pequeno parênteses aqui, cara. Tu acredita que eu desisti de um estágio na época do que tava fazendo o segundo grau? Eu desisti de um estágio porque tinha uma mulher onde eu estagiava, que a mulher só escutava pagode e não sei porquê, e disse, não, na moral, o problema não era o pagode, porque assim, tudo bem, eu não podia usar fone de ouvido naquela época, né, Walkman, esse tipo de coisa, né, no estágio você tinha que fazer o que pediam pra você, mas a mulher, cara, ela conseguia escutar, eu não sei se era Catinguelê, qual era a banda de pagode que era, mas era aquela música Inaraí, que era assim, Inara, era Catinguelê mesmo? Catinguelê, cara. Meu irmão, a mulher escutava só essa música 300 vezes por dia. Meu irmão, não dava, cara. Não dava. Aí eu pedi, gente, não quero mais não. Obrigado.
quero mais não. Cara, eu desisti do estágio por conta dessa música desgraçada, cara. Mas vamos voltar. É por essas outras que eu me pergunto como é que a humanidade conseguiu chegar até os anos 2000 sem internet, né, cara? Não é possível, cara. Não é possível, cara. Aí, bizarro, cara, bizarro. E aí, cara, falamos de música, falamos de filme. E, pô, Fala de literatura agora, então. Não foi de literatura. Um livro, diga um livro. O teu círculo, o teu clube de livro que você gostava mais era qual? Naturalismo, romantismo. A MTV meteu essa, né? Eu lembro dessa, cara. Ela meteu uma vinheta assim, desligue a TV e leia um livro. Aí ela travava a programação. Ficava uma tela preta com esse texto. Acho que era o quê? Mas ficava uns 20, meia hora, 20 a meia hora, acho que era meia hora. Assim, muito louco, cara, muito louco. A MTV era muito louca nessa época. Ousada, né, cara? Ousada. A internet na TV, né? Cara. Não, a MTV, pô, ela era o que trazia tudo aquilo de material underground que você podia escutar, né, cara? Você podia escutar. E aí te dava a ideia de você, por exemplo, uma galeria. Tá falando da MTV, né? MTV. Porra, a MTV, ela deu de presente pra gente um dos clássicos do entretenimento com Jackass. Quem lembra do Jackass? Jackass, cara. Jackass. Porra, aqueles caras eram do cacete. Faziam umas merdas, umas nojeiras, mas eles faziam cada merda, cara. Cara, não, o Jackass era aquilo, né, cara? Era o humor sem limite, cara. Não, eles viam umas escatologias aí diferentes aí que eu não gostava daquelas porra, não, de ficar, o cara tinha máscara de pum, mano. Lembra daquela máscara de pum que botaram um cano no cu do maluco? Cara, isso, aí um gaiato pegou e cagou no cano. Caralho, meu irmão, nossa. Aí quer dizer. Aí tinha aquele negócio o sorvete de bola de neve com mijo. Você lembra dessa? Cara. Eu gostava quando eles faziam, porra, andava de carrinho de mercado, descia a ladeira de carrinho de mercado. Porra, aquilo era engraçado pra cá. A gente gosta de ver os outros se fuder, né, cara? Eu acho engraçado. A coisa mais bizarra que eu lembro deles foi quando o cara. Eles pegaram uma camisinha, aí botaram o carrinho dentro, botaram o carrinho dentro, amarraram a camisinha, lambrecou de. Como é que chama? Vaselina e introduziu no ânus do rapaz. Aí ele chegou no. Como é que foi o negócio que ele fez? Vou repetir, um detalhe. Eles tiveram a ideia de pegar um Hot Wheels, dois carrinhos. Aí botaram eles. Acho que é um só, né? Vários, né? Vários. Mais de um. Acho que é mais de um. Estacionamento no cu. Não, mais de um. Aí eles pegam, botam na camisinha. O comprimento de uma camisinha esticada, toda aberta, e eles colocaram e enfileiraram vários carrinhos Hot Wheels ali. Assim, uma parada. Puta, aí eles lambrecam de vaselina e introduzem, ajuda, todo mundo ajuda lá. Ajuda a colocar no. Pra introduzir. Aí o cara vai passando mal assim pra emergência. Aí ele, tô com muita dor, aí fica fingindo que tá com caiu, né? Eu tô com dor aqui no cóccix, aí o cara, não, beleza, vamos tirar uma radiografia. Aí quando o médico chama, aí fica todo mundo, aí o médico fica, tem alguma coisa aí dentro, cara. Aí pelo visto são carrinhos. Aí o cara fica assim, Aí mostra a radiografia, vários carrinhos enfileirados assim no rabo do Enfileiradíssimo. Aí os caras eram doentes, né? Cara, eu achei aquilo bizarro na época, eu fiquei assim, não, aquilo foi demais. Aquilo foi demais pra mim, cara. Agora, pô, eu gostava muito de ver na MTV, cara. Era os piores clipes do mundo. Aquilo ali era maravilhoso. Isso é sensacional. Maravilhoso aquilo ali, cara. Na época do Mion. Começou com o Mion, né? Começou com o Marco Mion. Isso aí já é anos 2000, né? Anos 2000. Começou com o Marco. Jackass também, cara. Jackass também. 2000 também. É 2000. Início, bem início. É 2000. Aí você tem isso, teve o Jackass, teve os piores clipes do mundo. E, pô, teve aqueles outros programas clássicos dele. Lá do Beira. Hermes e Renato, é verdade. Rock Go era maneiro também. Rock Go foi a única coisa de futebol que me dava prazer de ver, cara. E Rock Go era bom demais, cara. Rock Go era bom demais. E uma lembrança que eu tenho dos anos 2000 é que a gente via ainda na TV, mas alguns já conseguiam gravar em VCD pequenos vídeos.
já era um conceito de YouTube, né? Que eram vídeos de 3, de 2 minutos. Aí a gente conseguia gravar tudo aquilo no VCD, ia pra casa dos amigos, botava aquele DVD lá, bebendo um Toby e ficava vendo só essas paradas. VCD não foi muito da minha época, não. Eu sou do VHS. Peguei VCD porque... O EBS era um burguês na época. Eu andava com a playboyzada, pô. É burguês. Skatista, cara. Ele tinha aqueles mini player, né? Aquele CDzinho pequenininho que tinha. Sim. Você não tive não. Playboyzada, cara. E agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Dessas décadas favoritas de cada um de vocês, teve algum evento marcante, assim, nos anos 2000 aconteceu isso, assim, que me marcou? Assim, na década de 80 teve um evento que me marcou bastante, foi a explosão lá da Challenger, em 86. Isso aí me marcou pra cacete, porque aquilo foi feito ao vivo, né? Tava noticiando ao vivo, a Globo tava passando, coisa e tal. Quando eu vi aquela porra explodindo, eu falei, cara, assim, eu fiquei sem saber realmente o que tinha acontecido, né? Então aquilo ali marcou bastante, né? aquele desastre. Cara, na década de 2000 teve o ataque das Torres Gêmeas, né, cara? Que foi televisionado também, parte dela. Que aí eu lembro até hoje que tava filmando lá, né? Aí o aviãozinho do lado, bum, bateu na torre, cara. Agora tivemos uma explosão aqui na torre do lado. Aí não, informamos que foi o segundo avião que... Pô, aquilo ali foi um dia muito doido, cara. Eu lembro até hoje, cara. Cara, eu lembro que essa situação das Torres Gêmeas foi tenso. Eu lembro que, cara, dessa época eu já pensava assim, a cabeça do adolescente é uma merda, né? Não adolescente, né? Eu já tava adulto, já devia estar com 19 anos na época. 18 para 19, né? 18 para 19, então, tipo assim, tinha acabado, sair do alistamento militar e tal, tava já na reserva, de boa já. Aí ver essa parada acontecendo, eu pensei, caceta, amigo, vai ter que ser da Guerra Mundial, você convocado. Eu também achava isso. Eu também achava isso. Cara, eu lembro até hoje o que eu fiz nesse dia. Depois eu fui pra escola, aí passei na locadora e aluguei o Killer Instinct, que era um jogo de Super Nintendo, que tinha uma locadora do caminho da escola. Cara, pra tu ver como é que essas paradas marcam. Aí eu fui aluguei esse jogo. Que coisa doida, né, cara? Eu fiquei desesperado. Eu era moleque ainda, mas eu fiquei desesperado. Sabe quando a criança fica perturbada com a ideia de uma guerra, que todo mundo vai morrer? Bizarro, cara. É bizarro. Na década, assim, eventos entre a década de 80 e 90, né, que eu lembro, né? Um eu vivi, outro só lembrança, né? Por exemplo, a questão do acidente lá com o avião dos Mamonas Assassinas, né? Que foi em 94. Não, 94? 96, perdão. 96. E a morte do Ayrton Senna, que foi em 94, né? Então, assim, o que me marcou já era uma coisa boa, bem pesados pra essa época. O que me marcou já é positivo, já foi em 2001, foi o meu primeiro festival que eu fui, que foi o Rock in Rio 3. Aí ali o ingresso não era o cu da bunda, os olhos da cara, mas o do cu, né? No Vale o Cu era barato e você conseguia ir todos os dias e passando fome, é óbvio, né? Claro. Quase morri lá. Mas aí eu tive a oportunidade, né, cara, de ver Iron Maiden, né? Pela primeira vez na minha vida, assim, foi que eu vi. E vi banda pra caralho, vi Foo Fighters começando, que hoje em dia é uma das maiores bandas do mundo. O Rock in Rio, assim, me marcou, porque era uma coisa que eu via, era uma nostalgia da década de 80, que meu pai falava do Rock in Rio 1, e eu cresci querendo ir num grande festival. Vai, Cauê, manda aí. Aproveitando esse gancho que o Pedro falou, que depois que ele viu lá as torres explodindo e passou na locadora e pegou uma fita de videogame, porra, eu me lembro da frustração que eu tive na década de 80 em ter um videogame que, porra, eu achava que eu tava abafando e tava me fudendo, que eu tive o Odyssey, meu irmão. Odyssey? O Odyssey. Por quê? Eu fui na casa do meu primo, olha que filha da puta, eu fui na casa do meu primo, aí ele tava lá com a porra do Odyssey, lá, ele tinha um monte de fita. O pai dele tinha trazido de fora, enfim. O Odyssey dele era diferente do que vendia aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil era vendido pela Philips, não era isso? E lá de fora era vendido por uma outra empresa, enfim. Ele tinha um porrão de fita, aquela coisa toda, e meu pai comprou essa porra desse Odyssey. Mais umas 3 ou 4 fitas. Fitinha ruim pra cacete. Cara, aí eu
porra, usando aquela porra, fui na casa de um amigo que tinha o Atari. O Atari, eu não conhecia o Atari. Era uma porra preta, né? Com 2 controles e meia dúzia, acho que umas 4 chavinhas. Então eu falei, pô, feio pra cacete esse videogame. Porra, quando o malandro ligou na televisão, aquela porra daquele videogame, e aquelas fitas 1000 vezes melhor que eu disse, eu falei, porra, que frustração, filha da puta, cara. O Odyssey era colorido o jogo? Era colorido? Não, ele era colorido, o Odyssey ele era colorido. Só que as fitas, os jogos, eles eram muito, mas muito ruins. Muito. Ele tinha a pegada do teclado, você tinha ali jogos que você podia fazer tipo o jogo da forca, palavra cruzada, mas são joguinhos assim... Jogo pra aquela época já era jogo de tio, né, cara? Jogo de tiozão. Eram jogos didáticos, não eram jogos que nem o do Atari, que era jogo tipo River Raid, tinha o Pac-Man, eram jogos assim, tinha um Berserk, eram jogos assim muito legais que, porra, eu tinha um Pong, viajava. né? O Pong, exatamente. Cara, eu ficava puto porque eu queria que aqueles jogos que o Odyssey tivesse, no caso, ficasse igual ao do Atari. Não rolava. Porra, eu fiquei muito puto da vida. Década de 80 era do Atari. Década de 80 foi do Atari mesmo, cara. Atari, dominava. O Odyssey eu acho que foi uma geração anterior. Cara, da minha década, assim, cara, tipo, eu tive 2 consoles que me marcaram muito. Um foi no final da década de 90 e início dos 2000, né, que foi o Super Nintendo. Já era tarde pra ter Super Nintendo, mas como a gente era pobre, né, eu fui ter 99 e 2000. Mas, cara, sim, o console que eu tive mesmo, que pra mim é a cara dos anos 2000, inclusive, é o PlayStation, né, cara? O console mais vendido. Cara, era muito maneiro. Cara, PS1, PS2, cara, eu lembro que tu ia na feirinha no domingo, tá ligado? Tu comprava 3 CD com 10 conto. Cara, era uma época muito boa, cara. Jogar. Pode crer. E eu lembro que a gente trouxe da década de 90, né, a cultura de jogar King of Fight, Street Fighter no Flipper. E, cara, no PS1. O Tekken, né? Lá na rua onde eu morava, o lance era King of Fighter mesmo, tá ligado? E a gente só jogava no Flipper. E quando a gente teve a oportunidade de ter aquilo dentro de casa, maluco, foi uma febre, cara. Eles nem comia, né? Eu lembro que meus irmãos não comiam. Eles não comiam, não almoçava, não jantava. Não, cara. E outro fenômeno também da década de 2000, cara, pra mim, cara, eram os jogos de computador mesmo. CS. Eu lembro que, olha que bizarro, eu não fazia... Eu matava aula de educação física na escola pra ir jogar Wolfenstein, tá ligado? No laboratório da escola. Cara, era muito maneiro, cara. Muito bom, cara. São lembranças que eu tenho, assim, que é muito da nostalgia, sabe? Da maior saudade, assim, cara. Por isso que eu falo que eu vivi muito a década de 2000. A minha época de videogame, né? Cara, eu tive a minha relação com videogame foi uma relação, assim, bem distante, vamos botar assim. Quando eu tive meu primeiro videogame, eu lembro que foi... Assim, tive uma ideia muito parecida com a do Cauê. Eu ganhei um videogame que, assim, nossa, maravilhoso pra mim na época, mas ele era tipo um Nintendinho, só que ele era uma versão dele, ele era um Top Gear 3000. Era um videogame fabricado pela CCE na época. A minha mãe me deu. Aí, pô, foi quando eu descobri, graças a Deus, nele tinha Super Mario, né, cara? Aí, pô, eu fui, né, aprendi a jogar Super Mario e gostar desse jogo até hoje. Ele era representante do Nintendinho, Super Mario é um clássico. Era. Pô, joguei nele Super Mario, o primeiro Super Mario, o Super Mario 2. Aí já o Super Mario 3 já era do Super Nintendo. Videogame que eu nunca tive, né? Então, cara, assim, videogame meu mesmo, só tive esse. Os outros demais videogames que eu tive contato foi o PlayStation 1, PlayStation 2, o Dreamcast, né, o Sega Saturn e tal, foi tudo dos amigos e dos conhecidos, né, que ia pra casa jogar. Aí o meu segundo videogame meu mesmo, que dessa vez eu comprei há 2 anos atrás, o PlayStation 4. Que hoje em dia quem joga mais são as crianças aqui em casa, né, cara? Mas assim, de relação com videogame, eu só tive mesmo esse da infância, mas que questão com o computador, aí eu tô com o Pedro, né? Tem muita questão de jogos, por exemplo, Wolfenstein em 3D, Doom, Duke Nukem, Quake. Isso direto. Isso é só clássico. Cara. Pô, cara, muito bom, cara. Nossa. E eram jogos assim que você não precisava de ter um multiplayer pra se divertir, porque hoje qualquer jogo tem que ter multiplayer.
Tem que Eliege ser não tem cara de que jogava, não. É ruim, eu Jogava, Eliege? joguei, Isso aí cara. Eu tive esses videogames tudo na época, né? Eu tive Saturno. burguês, cara. Aí, burguês, cara. Saturno eu tô tive em falando. 95, cara. Sério, Cara, aquele. Isso, cara. O cara paga Aquele de que eu- socialista, ó, aquele o cara que eu paga de passei pro Pedro, socialista, tá ele é ligado, revoltado, o cara, pô, o cara ligado. tinha só os videogames Aquele, top da época. aquele Saturno que tá contigo ali, ele é de 95, mano. Ele assim que lançou, aí o caminhão virou lá, eu peguei. Aham. Comprou Falou na Feira de com os Jacari, meninos, né, cara? E o Foi lá PlayStation. pro Robalto. Não foi não, a zoeira. O PlayStation eu comprei em São Paulo. O PlayStation eu já dei sorte porque eu comprei lá na Galeria Pajé, quem é de São Paulo aí, a gente tem ouvinte de São Paulo também. Eu comprei na Galeria Pajé porque o PlayStation era muito caro aqui no Rio. Então lá já era bem mais barato, assim, você conseguia bem mais em conta. Comprou E o desbloqueado. PlayStation, como o Pedro falou, já era desbloqueado. Desbloqueado. É porque o Pô, PlayStation, tem essa cara, porra ele... também, né? Na época tinha que Aham. comprar o aparelho, tinha que desbloquear ele pra poder É. jogar aqui no Brasil, o não é isso? Saturno pra foi uma poder epopeia, cara. rodar o jogo pirata, É. pô. Tem que comprar uma Saturno mídia foi- física, Eu né? desbloqueei o Cara, Saturno. Saturno eu tive que desbloquear, já o PlayStation já peguei pirata. Aí, cara, quando eu trago pro Rio e eu comecei a comprar jogo pra caramba, tinha uma locadora que era em Rocha Miranda, que era de um cara que ele ia pro Paraguai e ele também vendia console. Só que ele vendia um PlayStation quase 2 vezes mais caro. Aí, como a gente ia muito em São Paulo pra ir visitar a irmã do meu pai, aí pegamos lá e foi estouro também, cara. Ali eu acho que eu concordo com o Pedro, CD. ali foi a revolução, É, o porta-CD desse tamanho assim, inchadão, tá ligado? de zíper, né, cara? Aquela porta, cara, ó, bom, cara. era Pra uma mim, moda aquilo lá. Pra mim isso aí é o suco de anos 2000, cara. Pra mim é isso aí. É verdade, isso é Paulo, verdade. quando eu peguei meu PlayStation, foi o golpe do século, cara. Eu jamais consegui replicar tamanho golpe. Eu peguei um PlayStation 1 trocando por carta de Magic, cara. Bizarro. Eu lembro até hoje no maluco, no Luan, cara. Caralho, Mas mano. era o Fatzão ou já era o Fat? O Fat, não era o One, tinha não. o Era Fat também. o Fat. Muito bom, cara. Muito bom. Aí depois eu tive o PS2. Aí depois eu nunca mais tive um console. Só tô agora, peguei um Nintendo Switch muito bom, cara. Inclusive. Eu também tô aqui igual o Pedro. Eu parei no PS2. Aí meu irmão teve aquele Nintendo Switch, aí já era a gente trabalhando, meu irmão comprou. Mas eu não curti mais, sabe? Eu já não curtia. Eu tava na cachaça, né, cara? Cara. Eu ia ficar na rua. Mudou as prioridades. Querendo Não, ver eu acho que esse Odyssey, ele me deixou meio traumatizado. E depois desse videogame eu nunca mais quis ter porra nenhuma, entendeu? Eu só ficava filando, ia na casa de amigos, jogava um pouquinho. Eu não tenho. A verdade é que eu não tenho muita paciência pra videogame. Eu começo a jogar e daqui a pouco me enjoo, fico puto, porque perco pra caralho. Aí fico puto, desligo e pronto. A gente fica velho, a gente perde paciência, cara. Não tenho paciência. É um problema. Videogame hoje em dia não é pra relaxar, né? Eu Não, não não consigo relaxar. É pra estresse. Entendeu? É só pra estresse. Eu comprei o PS4, né? Ele já veio com os 2 controles. Aí eu comprei mais 2 controles porque as crianças gostam de uns jogos aqui que dá pra ter 4 jogar, né? Cara, tem um jogo aqui, tal de Rayman Origins. Rayman Origins, o nome dele, não lembro agora. Cara, dá pra jogar com 4 pessoas. Meu irmão, o jogo pra dar raiva, cara, pra passar raiva. Eu passo com o controle, eu vou jogar. As crianças pedem, papai, vamos jogar, vamos. Vamos comprar um negócio desse pra te dar raiva, rapaz. Mas é um jogo, cara. O jogo foi difícil pra caramba. Um jogo infantil difícil pra caraca, velho. Caralho, jogo infantil. Jogo infantil, na moral, um jogo infantil. O Difícil bonequinho pra todo caraca. mole, né? É do boneco mole, né? Não, daquele boneco mole, eu não tenho paciência, meu filho que joga aqui. Aquele Não, é- Rayman é aquele boneco de linha, não é? Não é isso? Não. Depois eu pesquisei. Rayman é tipo um bonequinho, parece um bonequinho narigudo. Tipo, a dinâmica do jogo é bacana, entendeu? É um jogo bem dinâmico e tal, mas, cara, o jogo tem umas fases que, meu irmão, não dá pra passar. É zoado. Cuphead, então, cara. É só criança que tem reflexo rápido que consegue fazer essa porra. A gente não tem aí- não, cara. Aí você vê, aí eles jogam sozinhos, eles passam a fase. Aí põe eu. A gente não caraca, consegue. meu irmão, A gente não consegue. Ela te zoou, Nossa, papai é um gente. merda. Quase isso. Quase isso. É por aí. Por aí. É aquilo, né, cara? A geração pra frente é uma evolução da nossa, né? Então a gente vai ficando pra trás, fazer o quê? Né? Faz parte. A vida é assim, né, cara? A vida é assim. Então, né, a gente vai vivendo e chega o momento e chega o final.
E esse é o final. Esse é o final do nosso programa. Tava tão bom, tá? Tava gostoso. Tava gostando da conexão, não gostou, né, cara? Não, agora eu gancho. A transição. Tô ficando mais sagaz, cara. Nosso guia de podcast tá me dando umas ideias mais bacanas. Pô, gente, estamos chegando no final, né? E a gente falamos tanto dessa década maravilhosa, década de 90, década de 80, 2000. Tínhamos muitas coisas pra falar. Tava até pensando de falar das séries. Se deixar, é papo de podcast de 4 horas. Cara, por aí. Série é um episódio à parte, cara. Falar sobre série. Vamos falar sobre série? Vamos deixar aqui um compromisso groselhada da gente fazer vamos envolver o nosso ouvinte. Pede para eles mandarem um e-mail pra gente sugerindo quais séries que mais marcaram eles na década preferida deles. A gente Exatamente. Uma bolinha nele. Boa, Calvin. Então, assim, ouvinte, qual foi a sua década preferida? Tá? Diz pra gente qual foi a sua década preferida e qual série de TV que você lembra dentro dessa década preferida que você gostaria que a gente trocasse uma ideia aqui no episódio futuro, porque o próximo episódio já está agendado. Mas no episódio futuro a gente faz um episódio que só falando sobre séries e a gente fala das séries que vocês indicarem. Fechou? Fechou? Acho que é uma boa ideia, hein? Vamos lá, gente, escrevendo pra gente aí, pra gente tá fazendo aquela interação bacana. Ou vocês podem mandar e-mail pra gente também falando qual droga favorita vocês gostavam dentro de cada década, tá ligado? Na década de 80 a gente sabe que a cocaína bombou. Década de 90 a gente sabe a gente promete que a gente não vai colocar o nome de vocês no ar, pode ficar tranquilo. Galera, fujam do crocodilo, porque essa é uma droga dos anos 2010, 2020. Essa você vira zumbi, né? hein? Você vira zumbi. Se eu fosse você, eu não ia no Google e não pesquisava crocodilo com K. Não pesquisava, se fosse você. Se houver um apocalipse zumbi um dia, vai surgir. É daí que vai sair. É daí que vai sair, com certeza. Então, vamos lá, pra gente não deixar, né, a nossa tradição, coisa que eu esqueci quase que eu esqueci no último episódio. Quase esqueceu. Né? Se não fosse Cauê me lembrar, a gente ia passar batido. E tem uma coisa interessante, tá, cara? A indicação que o Elias deu, que foi de uma música do Neil Young, o Neil Young não tava no Spotify, meu filho. Como é que eu vou botar? Criar. Não, que vacilão, hein? Não, mas aí fica aí pro ouvinte que, graças a uns negacionistas, a gente parou de ouvir um dos melhores rockstars do mundo. E da galáxia, eu diria. Pode crer. Outros. Pode crer. Meu irmão. Então, vamos fazer então a nossa tradicional indicação de música, né? Abastecer a nossa playlist. Você aí que nos ouve pelo Spotify, nós temos uma playlist lá, você pode pesquisar, playlist do Groselhada Podcast. Se você jogar na pesquisa da Groselhada Podcast, vai aparecer a gente. Aí você aproveita e clica em seguir lá no nosso conteúdo e também vai aparecer a nossa playlist. E aí é só você escutar lá o som que tá, uma playlist que é super ecumênica, tem de tudo lá, vai de Slayer até, como é que ela que tu botou lá, o Pedro? Cassiane. Até a Cassiane, então ecumênica, vale pra todo mundo. Então vamos lá, o Cauê, já que você foi o cara que me lembrou da última vez, você começa a abertura dos trabalhos aí da nossa indicação. Eu vou escolher uma música que tem a cara dos anos 80, que foi o auge assim do New Age, né? New Age não, New Age não, né? New Wave, que era o Sig Sig Sputnik, aquela musiquinha, a psicodélica do Love Missile F1. Caraca, eu acho muito bom. Sensacional essa música. Muito, cara. Muito. Ela tem até. Eu lembro que nós fizemos um episódio que eu coloquei essa música na edição. Ela até toca no Curtindo a Vida Doidado, em algum momento do filme, essa música. Sim, é verdade. Em algum momento ela toca. Cara, maravilhoso. Ótimo. E você, Elias, o que você tem pra gente? Eu vou de uma banda São Paulo, que eles começaram lá pros anos de 2010, se não me engano. Acho que 2000, começa 2000, porque eles eram muito novinhos, mas eles pra mim estouraram acho que de 2010 pra cá, que é o Terno. E eu queria pedir a música do último CD dele, que é Atrás Além. Eu vou mandar o link aqui, tá show. Ouçam lá, é muito bom. E você, Pedrão? Bom, eu vou indicar aqui Oficina G3, tô brincando, hoje não.
Cara, eu vou indicar uma música de uma bandinha que todo mundo conhece, mas não sei porquê, pra mim, eu lembro muito do lado do ano de 2004, que é White Stripes, I Just Know What to Do in Myself. Isso é bom. Eu lembro muito bem não sei porquê, eu sempre quando eu ouço essa música eu lembro daquela época, não sei porquê. Muito bom, cara. Muito bom. E a indicação que eu vou dar aqui, cara, é uma indicação também bem anos 90, melhor, bem anos 80, né? Que é uma música da Cyndi Lauper, né? Que até aquela é o The Goonies Are Good Enough, que é basicamente A música tema do filme The Goonies. Perfeito. Essa, né? Essa aí. Essa aí. Olha, é a pronúncia É essa aí, cara. maravilhosa, né? Então vamos lá, ó, falando de novo, ó. Cyndi Lauper, a música é The Goonies Are Good Enough. Por aí. Isso aí, você vai estar lá na lista. Vocês vão ouvir. Exatamente. Ouçam lá pra confiram, né? Confiram lá. Confiram a nossa playlist. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Tá? Esperamos muito que vocês tenham ouvido esse nosso programa até o final. E esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu!